Aleluia. Então, irmãos, olha só que interessante, olha só que impressionante, né? Rabi, ela conhecia a palavra, né? Ela conhecia a palavra, mas ela não era praticante da palavra, né? Ela vivia, né, em Jericó, né? Vivia no meio, né, daquelas abominações, entre todas aquelas iniquidades, né? Ela, enfim, era uma grande pecadora, mas ela, o que ela tinha? Medo, ela tinha temor, ela sabia, né, o que realmente o povo de Israel era capaz. Ela sabia que era um povo numeroso e ela sabia, né, que um grande poder divino, sobrenatural, né, atuava através daquele povo, né? Ela sabia que existia um Deus, inclusive ela mesma destaca aqui, ó, né? Ela mesma destaca, ó, porque o Senhor é Deus em cima nos céus e também embaixo aqui na terra. Ela mesma reconhece aqui o poder de Deus, apesar de ser uma meretriz, apesar de ser uma grande pecadora, uma pessoa iníqua, né? Porém, ela tinha conhecimento, ela conhecia, ela ouvia, né? Talvez não da maneira correta, né? Talvez ela não conhecia a palavra através de um estudo bíblico, através de um ensinamento, de uma palestra, né? De uma pregação, em uma congregação, em uma celebração, em um culto, não, né? Mas assim como todas aquelas pessoas, né, ela também tinha conhecimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente pode observar aqui uma coisa, né? Rabi, ela ouvia a palavra, mas ela não praticava a palavra. Por mais que ela tivesse medo, né? Inclusive eu fiz a pergunta no começo, né, da palestra, né, no vídeo anterior. Eu perguntei para vocês aqui, quem vocês acham que era Rabi? Será que Rabi era boazinha? Né? Será que ela era melhor que o povo de Jericó? Será que ela tinha alguma integridade? Será que ela era uma pessoa reta? Queridos, sabe por que não? Sabe por que não? Principalmente por uma questão, né? Principalmente por uma questão. Por ela, né, enfim, ainda, né, por ela sempre ter vivido daquela forma, daquela maneira libertina, por ela sempre ter vivido ali, naquele lugar, né, entre aquelas abominações. Por mais que ela conhecesse a palavra. E sabe por que também que Rabi teve aquela atitude? É claro que Deus considerou a atitude dela, né? Porque, inclusive, Deus ele sempre nos exorta, né, a temermos o seu nome, temermos o seu poder, né? Sermos tementes a Ele. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que você tema, Deus quer que você tenha medo mesmo. Deus quer que você, né, tenha cuidado mesmo, que você seja precavido mesmo para não perecer. Né? Porque tem os castigos da desobediência e tem as bênçãos, as benevolências da obediência. Né? E a palavra nos exorta, olha, obedecendo nós teremos vitórias, nós teremos bênçãos. Desobedecendo nós teremos juízos, teremos castigos, né? A ira de Deus permanece sobre nós se nós desobedecermos a palavra. Então, Deus ele criou até o inferno, né? Ele criou até um lago de fogo e enxofre, exatamente, não só para castigar, né, os pecadores, não só para castigar o mal, não só para lançar o mal definitivamente, né, e
o aprisionar ali, né, naquele lugar de fogo e enxofre, né, de choro e ranger de dentes, um lugar de aflição. Deus criou o inferno não só para aprisionar o mal ali, não só para punir o mal ali, mas também para que o homem tenha medo, né, e não queira ir lá, né, não queira ir para aquele lugar. A verdade é essa, né? Então, Deus ele trabalha dessa forma também. Isso faz parte do processo de salvação também. É muito melhor quando as pessoas se achegam a Deus espontaneamente, né? Pela sua benevolência, pela sua benignidade, quando as pessoas se prostram a Ele pela sua justiça, pela sua bondade, pela sua grandeza, né? Mas também é útil quando as pessoas, né, abandonam o mal por ter medo de uma punição, e é o que aconteceu com Raabe. Então, não, mas isso Deus imputou como justiça, né? Entender Deus é muito, né, complexo, né? Mas quando a gente se esforça, quando a gente possui a graça do Espírito Santo, a gente consegue entender o Senhor. Mas é o que eu estou dizendo para vocês, né? Louvado seja o nome do Senhor. Raabe não era uma pessoa íntegra, não era uma pessoa boa. Literalmente. Raabe não valia nada. Era uma meretriz, né? Era uma pessoa da pior estirpe. Porque que dignidade você pode encontrar em uma pessoa que vive dessa forma? Em alguém, né, que pratica esse tipo de coisa tão abominável, né? Então não pense você que Raabe era uma pessoa benigna, né? Se a gente observar na história de Sodoma e Gomorra, Ló era justo mesmo, né? Ló convivia com Abraão, né? Ló era parente de Abraão, né? Ele recebeu de Deus, né, enfim, bênçãos também, né? Ele recebeu de Deus a orientação da palavra, ele era instruído na palavra, né? Mas Ló era justo. A palavra diz, né, que ele se afligia entre Sodoma e Gomorra, que ele não tinha afinidade com aquelas coisas, né? Ele se angustiava por ter que conviver no meio daquela situação. Era diferente de Raabe. Raabe se regozijava. Raabe gostava era da gandaia. Raabe gostava era da farra. Raabe, né, ela vivia ali espontaneamente. Ela praticava aquilo espontaneamente. Então ela ouvia a palavra, né? Ela ouvia a palavra, porque a gente observa isso aqui claramente aqui na palavra, né? Inclusive ela chegou a mencionar trechos da lei, né? Ela chegou a mencionar trechos da palavra de Deus para os próprios servos de Deus, para os próprios missionários, os espias, né? Quando ela interage com eles aqui, ó, quando ela dialogou com eles aqui, ó. Então ela vivia ali espontaneamente. Por mais que ela tivesse medo, você está entendendo, do povo de Israel, por mais que ela soubesse que mais cedo ou mais tarde, né, eles iam invadir aquilo ali e eles iam, né, destruir tudo aquilo ali, por mais que ela temesse até morrer, enfim, mas você pode ver que ela sabia do risco, ela sabia que podia morrer, né? Ela sabia que existiria um juízo de Deus sobre aquele povo, né? Ela sabia que, enfim, haveriam consequências drásticas para o povo de Jericó, né? Tanto que ela fala aqui, ela tinha medo de morrer. Ó, ela disse aqui, ó, louvado seja o nome do Senhor. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, jurai por Deus, né? Que assim como usei de misericórdia para convosco, também, né, usarei de misericórdia para comigo, para com a casa de meu pai, e me dareis um sinal certo. Ó.
de que me conservareis a vida, a minha e a minha família, né? E de que livrareis a nossa vida da morte. Ou seja, ela sabia que o bicho ia pegar, literalmente. Ela sabia que o povo de Israel era inimigo, o povo de Jericó, e ela sabia que o povo de Israel não ia deixar barato, você está entendendo? Todas aquelas abominações. Ela sabia que, segundo a lei de Deus, né, enfim, aquilo que eles estavam fazendo estava errado. E aquilo ali possivelmente traria consequências. Ela era tão má, Raabe era tão perversa, você está entendendo? Que mesmo sabendo que ela poderia morrer, né, você pode ver que ela temeu pela vida dela aqui, né? Apenas 2 homens estavam ali, você está entendendo? Apenas 2 homens, simples homens estavam ali, você está entendendo? Do povo de Israel, só ela que sabia, né? Era só ela ter chamado, você está entendendo, alguém, era só ela ter, enfim, avisado alguém ali que imediatamente eles seriam liquidados, né? Se morressem, né, a espadada, enfim, seria lucro ainda para eles, né? Se fossem decapitados, mutilados, ainda seria pouco, né? Então, tipo assim, você pode ver que ela tinha tanto medo, ela tinha tanto temor do povo de Israel, ela tinha tanto pavor, ela tinha tanto receio, né, que mesmo eles estando ali em apenas uma dupla, apenas 2 homens, né, ou seja, na área do inimigo, né, sem representar ali naquele momento, naquela situação, nenhum risco, você pode ver que ela temeu, né? E a primeira coisa que ela falou para eles, ó, e entre as coisas mais importantes que ela falou para ele, ó, pelo amor de Deus, protege a minha vida, salva a minha vida. Do jeito que eu tive misericórdia de vocês, tenham misericórdia de mim, pelo amor de Deus, né? Então, isso mostra o quê? O que isso aqui mostra? Você está entendendo? Mostra uma mulher sábia, né? Mostra uma mulher interesseira, assim como toda meretriz é interesseira, né? Toda meretriz ela é interesseira, né? Então, tipo assim, isso aqui mostra uma mulher interesseira, né? E mostra o quanto ela era perversa. Que na verdade isso aqui, né? Por mais que podemos também considerar isso aqui uma atitude de integridade, né? Por mais que nós possamos considerar essa atitude da parte dela, né, de ter escondido os servos de Deus, de ter contribuído com a obra de Deus, e não só. Por que Deus se agradou de Raabe? Agora que eu quero começar a falar aqui sobre uma questão importante. Por que Deus se agradou tanto de Raabe? Você sabe por quê? Sabe por quê? Por que Deus justificou ela? Por que Deus concedeu esse livramento para ela? Mesmo ela sendo, você está entendendo, tudo que ela era de ruim. Você sabe por quê? Principalmente porque ela ajudou a combater o mal. Jericó era o mal. O mal estava em Jericó. A ira de Deus estava sobre Jericó, estava contra Jericó, né? E ela, enfim, contribuiu, você está entendendo, com esse propósito. Ela contribuiu com a vontade de Deus. Então, a partir do momento que uma pessoa, né, independente de quem seja, a gente pode tirar uma lição também. A gente pode tirar uma lição também o seguinte. A gente pode tirar uma lição aqui o seguinte, né? Enfim, a gente pode entender aqui claramente o seguinte, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma lição muito importante que a gente pode encontrar aqui na história de Raabe, né? Na história dessa meretriz. Como que Deus trabalha, né? Deus, ele é um ser, né, santo, ele é um ser sábio, ele é genial e ele é misericordioso, né? O que a gente pode entender aqui dessa história
de Rabi, né, e de Jericó. Jericó era uma cidade tão ruim, né, pra você ver. Em Sodoma e Gomorra havia Ló, que era justo, né? Ló vivia em Sodoma e Gomorra, mas ele era infeliz por estar em Sodoma e Gomorra. Rabi não. Rabi sabia que ela tinha risco até de morrer, né? Rabi, ela, enfim, ela sabia, né, de todas as circunstâncias, né, de tudo que pesava contra o povo de Jericó. Ela sabia, né, enfim, da possibilidade de Israel destruir aquele povo ali, subverter aquele povo, mas mesmo assim ela ficava ali, né? Ela se regozijava com aquilo, ela vivia daquela forma, né? Ela não manifesta aqui nenhum tipo de arrependimento, né? Ela não manifesta aqui nenhum tipo de insatisfação por estar em Jericó, né? Tanto que, se ela quisesse, né, se ela não tivesse afinidade com aqueles padrões, né, de Jericó, né, dos cananeus, se ela não tivesse afinidade com aquela cultura, com aqueles comportamentos, aqueles hábitos, né, com aquela iniquidade, ela faria o quê? Né? Ela fugiria dali. Ela sairia dali. Você está entendendo? Né? E procuraria o povo de Israel, porque ela já conhecia o povo de Israel, porque seria muito melhor, convenhamos, né? Convenhamos. Seria muito melhor, não precisaria nem de enviar os espias. Já pensou? Se antes desse episódio aqui, dos espiões, né, realizarem uma missão, uma operação, se incursando dentro de Jericó, se antes dos espiões terem essa atitude, né, enfim, de realizar esse empreendimento, essa missão, a Rabi tivesse fugido. Você já parou para imaginar isso? Vamos supor que ela fosse igual Ló, né? Vivesse no meio da iniquidade, vivesse no meio da corrupção, no meio das coisas ilícitas, e não se identificasse com aquilo, e não gostasse daquilo, e tivesse vontade de sair dali. Porque Ló era assim, Ló era insatisfeito. Ló tinha vontade de viver em outro lugar, tinha vontade, né, de começar uma vida fora dali, né? Vamos supor que a Rabi também pensasse dessa forma, e que Rabi também, né, enfim, não gostasse daquela situação, né? Ela se afligisse também, né, com aquela situação, e quisesse sair dali e procurar o povo de Israel, sabendo quem era o povo de Israel, sabendo o risco que o povo de Jericó corria, né, e sabendo também, né, enfim, todas as coisas, todo o poder, toda a misericórdia, né, que Deus manifestou para com Israel. Então vamos supor que ela, conhecendo, né, todos esses fatos, ela se convertesse no seu coração e se determinasse a sair dali, começar uma nova vida e procurar uma chance. E ela mesma, espontaneamente, antes dos espiões chegarem, tivesse saído de Jericó e procurado o povo de Israel. Olha, pelo amor de Deus, me ajudem, né? Eu quero sair daquela situação, eu quero sair de Jericó. Eu não era feliz ali, eu não me identificava com aquelas coisas, eu não aguentava mais viver ali, eu também sou contra aquilo, eu quero ajudar vocês a destruírem Jericó. Eu vim aqui para dizer para vocês tudo que eu sei sobre Jericó. Seria muito melhor. Seria muito melhor que ter o trabalho de infiltrar um agente ali. Você está entendendo? Seria muito melhor você ter informação de quem está ali dentro. Então, inclusive, ela tinha muita intimidade com o rei. Você pode ver que o próprio rei em pessoa, né? Você pode ver que o próprio rei, mandou dizer a Rabi, mandou, pois, o rei dizer a Rabi, né? Enfim, então, né, logo
chegou a notícia ao rei de Jericó dizendo que esta noite chegaram aqui alguns homens de Israel para espionar a terra, né? E mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Rabi. Ela era tão chegada ao rei, né? Ela tinha tanta afinidade com o rei, ela tinha tanto conhecimento ali, assim, interação com ele, né? Que ele mandou pessoalmente os seus soldados, né, encontrarem a Rabi. E você pode ver que o rei confiou na palavra dela, né? Você pode ver que quando ela deu uma orientação para eles, ela deu uma versão, ela falou uma coisa para eles, eles acreditaram piamente. Já saíram correndo, só baseado na palavra dela. Ou seja, tinha uma confiança, tinha uma relação de confiança, né? Tinha uma relação de afinidade, né? Então, tipo assim, você já pensou uma pessoa que está dentro do jogo, né? Sair e revelar o esquema, né? Você já pensou uma pessoa que está ali dentro sair e revelar a tática, né? Uma pessoa que faz parte daquele grupo, daquela organização, revelar o que ele sabe, igual o Mr. M, né? Digamos assim, um exemplo, né? Com certeza seria muito mais eficaz, eles não precisariam nem ter enviado espiões ali, né? E com certeza, né, eles também considerariam a atitude de Rabi uma atitude nobre, uma atitude íntegra, né, e poupariam ela e até aceitariam ela no meio deles, né? Mas o que a gente pode entender? Que Rabi não era boazinha, né? Rabi não era boazinha, coisa nenhuma, né? Eram situações diferentes. É o tipo de pessoa que se converte pela prudência, é o tipo de pessoa que se converte, né, pelo temor, pelo medo. Mas aí, como eu quero dizer, a gente pode aprender uma lição importante disso. Porque Deus, na sua sabedoria, Ele é perfeito. Deus, nas suas obras, na sua maneira de agir, tudo que Ele faz, Ele é perfeito. O que a gente pode entender com essa situação de Rabi? Ou seja, o homem pode ser um pecador, um grande pecador. O homem pode ser um malfeitor, né? O homem pode ser iníquo, né? O homem pode ser mau, ser ruim, né? Mas, enfim, quando ele se converte, quando ele crê, né? Quando ele muda a direção da sua vida, quando ele toma uma atitude para com Deus, né? Ele é justificado pelo Senhor, ele alcança, isso é uma indulgência. Rabi alcançou indulgência, né? Ou seja, pouparam ela, Deus poupou ela, Deus livrou ela, Deus perdoou o pecado dela por causa da sua atitude íntegra, por causa da sua atitude nobre. Então a gente pode entender aqui que o homem, quando é pecador, né? O homem, quando ele é pecador, mas quando ele conhece a palavra, quando ele crê na palavra e quando ele se converte, quando ele se arrepende, ele está agradando a Deus. Ele consegue agradar o Senhor e ele consegue, né, enfim, obter a graça do Espírito Santo. Ele consegue obter o perdão de Deus e se torna uma nova criatura, porque em Cristo nós somos uma nova criatura. E Deus fez de Rabi uma nova criatura. Tanto que depois ela entrou, né, na genealogia de Jesus. Jesus era descendente de Rabi, né? A palavra fala lá no livro de Mateus. Mas aí, queridos, olha só que impressionante, né? Entre uma Jericó inteira, a melhor pessoa era Rabi. Entre Sodoma e Gomorra, né, eram milhares de pessoas ali em Jericó, muitas pessoas, né? E entre duas cidades inteiras só tinha um justo, que era Ló. E entre uma Jericó inteira não tinha nem um justo, porque Rabi também não era justo, ela não era justa. Você está entendendo? Ela era uma meretriz íntegra se ela tivesse saído dali, fugido dali. Talvez também ela não queria abandonar sua família,
Talvez ela até pensava nisso, né? Talvez ela até tinha esse desejo, sim. Talvez até ela, enfim, não gostava, não amava aquelas coisas que ela fazia, aquele mal que ela fazia, né? Né? Mas por causa da sua família, por causa dos seus entes queridos, por causa da sua vida ali, né? Que ela já vivia ali há muito tempo, né? E ela talvez achou que não poderia abandonar, que não teria como ela sair dali, abandonar tudo, e também não teria como sair com todos ali, você está entendendo? E viver uma nova vida em outro lugar. Talvez por isso ela não tenha, né, se retirado ali de Jericó. Mas o que a gente pode entender claramente pelo que a Bíblia fala aqui no livro de Josué, pelo que a Bíblia fala dessa meretriz, dessa Rabi, né, pelo que a gente pode ver aqui, né, é exatamente isso. Ou seja, entre uma Jericó inteira, quem era a melhor pessoa? Né? A melhor pessoa era uma... Né? Às vezes você fala a palavra puta, né? Mas é impressionante, né? Porque em Portugal, né, essa palavra puta, né, ela representa, no Brasil pode parecer até meio obsceno, pode parecer até meio indecente você falar essa palavra, mas significa o quê? É sinônimo de quê? De meretriz, né? Significa o quê? Profissional do sexo. Significa o quê? Uma mulher adúltera, né? Significa o quê? Uma mulher leviana. Não é pesado, não é palavrão você falar puta, né? Se bem que no em Portugal, essa palavra é sinônimo de uma mulher jovem, né? É impressionante, né? Puta em Portugal significa uma mulher jovem. Inclusive tem até um fato que aconteceu, fato mesmo, não é piada não, né? É o fato que aconteceu, né? Uma família brasileira, né? Não é que eu estou falando piada baixa, mas é um fato que aconteceu que é até interessante, né? É até divertido a gente comentar isso aqui, para descontrair um pouco a mensagem. Um fato que aconteceu, que tinha uma família brasileira, acho que você já ouviu essa história aí, é verdade, aconteceu e já contaram isso até na televisão, né? Uma família, numa família brasileira em Portugal, né? E uma jovem, né? Era uma jovem, 17, 18 anos, né? Uma jovem moça, estava com seus pais em Portugal e ela se sentiu mal, né? Alguma coisa, não sei o que aconteceu, né? Exatamente, né? Ela sentiu um mal-estar, alguma coisa assim, e eles procuraram um hospital, eles procuraram um médico lá, um hospital pronto-socorro, chegaram, fizeram ali a triagem ali, né? Preencheram o cadastro e ficaram aguardando ali o atendimento, um hospital público, né? E não sei, não me lembro exatamente se era o médico, se era o enfermeiro, né, alguma coisa assim, né? Ele pegou o prontuário assim, quando chegou na vez dessa jovem, né? Ele pegou, olhou o prontuário assim, né? Viu que era aquela jovem mesmo, né? E lá é comum eles chamarem jovens, né? Adolescentes de puta. Puta significa uma mulher jovem. Aí o enfermeiro, não sei se era enfermeiro ou se era o médico, ele gritou lá da porta do consultório, ele estava aqui na recepção: ei, ei, ô brasileiro, né? Traz a puta aí pra tomar. E injeção, ela teria que tomar uma injeção, né? Ela teria que tomar uma injeção, enfim. E injeção, né? Injeção lá em Portugal eles chamam de pica. É impressionante, né? Aí o enfermeiro gritou lá: ei, traz a puta pra tomar uma pica no... Não, mas é verdade, você deve conhecer essa história, parece que eles falaram até no Faustão, né? Já falaram, não é uma piada, é uma história mesmo que aconteceu. Pica no Portugal, injeção eles chamam de pica, jovem, mulheres chamam de puta, né? E o glúteo, a região da nádega aqui, eles chamam de CU, né?
a palavra, né, formada pela letra C, a palavra e a letra U. Né? Aí ei, traz a puta pra tomar uma pica no... Né? Desse jeito que ele gritou, o pai da moça ficou revoltado. Que negócio é esse aí, rapaz? Respeita minha filha e que não sei o que, né? Como é que você fala assim? Depois explicaram para ele, não amigo, peraí, né? Não é isso que você está pensando não, que é um português meio diferenciado, né, em Portugal. Inclusive na própria configuração da internet, configuração de idioma, no Facebook, no Instagram, né, no YouTube, se você colocar português de Portugal, a língua portuguesa de Portugal, né, você vê que a maneira deles pronunciarem as palavras, né, a maneira deles, a acentuação deles é um pouco diferente do Brasil. Né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, mas aí como eu estou dizendo, no meio de uma Jericó inteira, né? Não, parece até que a gente está falando besteira, mas não é, é um fato. Né? E no meio de uma Jericó inteira, no meio de uma Jericó inteira, né? A melhor pessoa era uma meretriz. A melhor pessoa era uma prostituta. Né? Só que é o seguinte, se a gente observar aqui, essa meretriz, né, que era tão indigna quanto qualquer outra pessoa ali, né, que era tão pecadora, que era uma das piores pecadoras ali, talvez não fosse a pior pecadora, talvez não fosse a pior pessoa, né, mas estava entre eles, né. Tinha até uma pessoa que costumava falar uma frase até muito bonita, uma frase até, uma pessoa que está no meu coração até hoje, né, que eu considero muito, que eu amo muito, e uma frase que impactou muito a minha vida. Essa pessoa dizia, eu não quero ser o melhor, mas eu faço questão de estar entre eles. Eu não preciso ser o melhor, mas eu quero estar entre os melhores. Né? Uma frase que essa pessoa falou, eu ouvi essa pessoa dizendo, né, me disse na minha juventude, né, que impactou muito a minha vida, uma pessoa que eu tenho profunda consideração, profundo respeito. Quero que Deus abençoe, né, quero que Deus abençoe muito essa pessoa. Mas aí, como eu estou dizendo para vocês, louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Entre uma Jericó inteira, né, a melhor pessoa era uma meretriz. Só que, se a gente observar aqui, por essa atitude, né, essa mesma pecadora recebeu uma indulgência, essa mesma pecadora recebeu um livramento, recebeu um perdão, recebeu uma remissão, uma redenção. Né? E o que a gente pode entender também? O que a gente pode entender? Tem tanto crente rabi por aí, e tem tanto crente acã por aí. Você conhece o crente acã? Eu quero falar sobre o crente acã, né? E sobre o crente rabi. Eu quero começar a falar agora sobre esse tipo de crente. Por exemplo, aquela pessoa que não vale nada, literalmente, aquela pessoa que vive no pecado, aquela pessoa corrupta, aquela pessoa iníqua, aquela pessoa promíscua, depravada, né? Aquela pessoa errada, né? Mas que, por ser cristão, por ser evangélico, por se dizer evangélico, né? Por manifestar uma certa fé em Cristo, em Deus, né? Se considera íntegra. Não, eu sou crente. Não, eu sou reto. Né? E muitas vezes é por causa disso é considerada reta também. E muitas vezes essa pessoa é considerada íntegra também. Você está entendendo? Pelos outros, né? Apenas por um gesto de fé, apenas por uma atitude, né? Uma fé que ela professa, uma atitude que ela manifesta para com as pessoas. Às vezes não vale nada, né? Mas, enfim, evangeliza. Às vezes não vale nada, mas se reúne com um grupinho aí, faz uma vaquinha, vai lá, faz um sopão
e leva na Cracolândia, leva para moradores de rua, para alimentar moradores de rua, sai justificado. Literalmente, paga de bom, né? Então o que acontece? Louvado seja o nome do Senhor.